Você que tem trabalhado isso, trabalhado essa busca, essa procura pela verdade divina, uma vez que você já descobriu que não há felicidade sem essa verdade, que é a verdade do seu próprio ser, que é a verdade de Deus, você sabe que o despertar espiritual ou a iluminação espiritual é a única verdade que importa. Aqui, nesse sonho, nessa assim chamada vida que nós conhecemos. Mas eu quero compartilhar com você, nesses poucos minutos, um pouco desse lado prático dos ensinamentos de Ramana Maharshi. Veja, nesses ensinamentos de Ramana, o que nós temos assim muito contundente e prático para você hoje é a importância da autoinvestigação, da autoinquirição, daquilo que você pode e precisa fazer aqui e agora. Foi isso que norteou minha vida por mais de 21 anos. A autoinquirição, esse olhar direto para quem sou eu. De uma forma displicente, o ser humano tem vivido em sua identificação com uma falsa identidade, com esse falso centro, com esse falso eu. É isso que ele acredita que é ele. A pessoa com a qual você sempre convive. Esse mim, esse eu. Com toda essa confusão interna, psicológica, produzida por sentimentos, emoções, pensamentos conflitantes. Os ensinamentos de Ramana Maharshi vêm lhe mostrar que nada disso é real. Hoje eu tenho falado e compartilhado dentro desses encontros de satsang aquilo que é hoje minha vivência a respeito dessa verdade. Então, não estamos como que fazendo estudos sobre os ensinamentos de Ramana Maharshi. Embora possamos ter isso como um grande exemplo a ser visto, a ser compreendido. Podemos ver o impacto disso na vida dos seus devotos que conviveram com ele. E é evidente que nós temos muito que extrair ainda desses ensinamentos, porque são ensinamentos diretos do sábio da montanha, Arunachala, Ramana Maharshi. Mas é importante que você compreenda que o verdadeiro aprendizado de um ensinamento ele é vivencial. Então, eu estou compartilhando com você hoje desta vivência, daquilo que foi compreendido e tem sido compreendido aqui, em razão desse florescimento, desse despertar, desta realização divina. Agora, é importante que você assuma em si mesmo a evidência prática desses ensinamentos, para que não seja algo meramente teórico, conceitual, verbal. Isso precisa ser algo seu, a partir dessa sua direta descoberta. Então, o autoconhecimento, ele lhe dá esse descobrimento desse falso centro, desse falso eu. Então, os objetivos, o objetivo real, o único objetivo, podem parecer muitos objetivos, mas há só um único objetivo, e esse único objetivo dos ensinamentos de Ramana, dos ensinamentos que ele deixou através de sua fala, através do seu silêncio, através de sua presença. A gente vê isso relatado no Evangelho,
de Ramana Maharshi. Podemos compartilhar isso aqui com vocês. Um pouco de suas palavras, dos seus ensinos. Mas tudo que temos ali é a importância dessa vivência prática. E isso é possível através do autoconhecimento, na prática da Atma Vichara, da autoinvestigação, da autoinquirição. E é algo que você precisa realizar por si mesmo. Neste autodescobrimento. É como estar coberto, de repente se vê descoberto. É como estar vestido e de repente se vê inteiramente nu. A realização é algo que surge de uma forma muito espontânea e natural quando os obstáculos desta realização são retirados. E, basicamente, esses obstáculos têm como sua base o condicionamento psicológico, o padrão de crença de uma identidade separada, vivendo, resolvendo, fazendo, escolhendo, decidindo. Esse comportamento de condicionamento psicológico precisa ser descartado. Esse descarte do eu, esse descarte do ego, o descarte da ego-identidade é algo possível com base dentro dessa visão do caminho direto da Atma Vichara, colocado de uma forma extraordinária dentro dos ensinamentos de Ramana Maharshi. Agora, isso precisa ser uma descoberta sua, ou você pode passar muito tempo lendo sobre isso, ouvindo sobre isso, mas sem uma vivência direta, sem uma verificação por si mesmo dessa verdade. Então, ficamos apenas num aspecto mais romântico, prazeroso, mas sem um trabalho direto, não é possível o descarte de tudo isso que esse mim, que esse eu, que esse ego possui em sua autoimaginação. Então, o nosso convite em satsang é para o florescimento dessa verdade, para a compreensão dessa ilusão. As diversas crenças que nós temos, culturalmente, socialmente, ideologicamente, a nível de tradição, a nível de política, a nível dessa autoimagem centrada, nessa ideia central de uma identidade separada, ocupada e realizando sua própria vida. Essa condição é a condição do sofrimento. A realização, ela te dá essa clareza, e nessa clareza acontece o fim para o sofrimento.